Olá! O Legítimo Samba Paulista abre alas no programa de hoje e estende o tapete vermelho para um de seus bambas mais queridos, ilustre integrante da velha guarda da Pérola Negra, uma das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo. E nossa história começa em Piracicaba, cidade reconhecida como um dos berços do samba rural paulista, que foi origem de tudo que veio depois. Hoje teremos um dedo de prosa em ritmo de samba-lenço e samba urbano, seja ele dolente, sincopado ou enredo. Confira! O fascínio pela música surgiu quando o menino viu no circo um cantor interpretar clássicos do astro Lupicínio Rodrigues. Mas a carreira começou mesmo quando ele se mudou para São Paulo. Uma história que começa com o grupo de teatro de Solano Trindade, passa pelas gafieiras que fizeram época na noite paulista e termina quase sempre em uma passarela do samba. A carreira de João Borba como intérprete começou meio que por acaso, com a falta do cantor titular do grupo que fazia parte. Desde então, ele se tornou figura querida da noite paulista, brilhando em bares, gafieiras e casas noturnas. João Borba se aperfeiçoou como artista com o grupo de teatro do lendário Solano Trindade, que tinha trabalho marcado pela divulgação do folclore e combate ao racismo. Abracei o mar na lua cheia, abracei o mar, escolhi melhor o pensamento crescer, abracei o mar, é festa no céu, é lua cheia, sonhei, abracei o mar, e na rapaziada, dona Colada chegou para se banhar. E nos anos 70, começa sua história de amor com a Pérola Negra, iniciada sob as bênçãos de Cândido Portinari e Zequinha de Abreu, temas de sambas enredo premiados de João Borba e parceiros para a escola. O primeiro disco lançado, gravado ao vivo, foi homenagem ao sambista alagoano Jorge Costa, conhecido como o poeta do samba. Paris, Madrid, João Borba leva o samba paulista a outras fronteiras e atualmente está às voltas com 2 discos. O recém-lançado Memória do Samba Paulista, que foi o primeiro gravado por ele, e Eu Comigo e Meus Amigos, que celebra parcerias com amigos músicos, como Dona Iná e Oswaldinho da Cuíca, e compositores como Caio Silveira Ramos, autor do livro Samba Explícito, sobre outro grande mestre paulista, Germano Matias. É a realeza do samba de São Paulo na tela da TV Alesp. O peixe não se acabava lá na noiva da colina. O rio de Piracicaba era de água cristalina. O rio de Piracicaba era de água cristalina. Me lembro quando criança, história que pai contava, tanta alegria no olhar, que ele se emocionava, aquele rio tão lindo, aonde o peixe morava. É com grande prazer que eu e minha equipe recebemos no programa de hoje João Borba, que além de mestre do samba paulista, é também servidor aposentado aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, ou seja, nosso colega, prata da casa. Borba, muito obrigado pela participação. Prazer ter você com a gente no programa hoje. Prazer é tudo meu. Finalmente calhou, né? O Borba já esteve aqui uma vez na TV Assembleia no programa de cultura, mas eu não pude apresentar porque eu estava de licença na época. Certo. E agora calhou, né? Agora estamos juntos. Bom, Borba, vamos começar falando sobre circo. Exatamente, circo. Em Piracicaba, você tinha em volta de uns 8, 10 anos de idade, Isso. Apareceu um circo com um cantor que começou a cantar os sucessos do Lupicínio Rodrigues. Perfeitamente. Eu queria que você contasse essa história e o que ela significou na sua relação com a música.
Aí é o seguinte, eu era criança, né? E a gente morava em São Paulo, nós fomos fazer uma visita em Piracicaba, que eu nasci lá e tal, meu pai me levou para lá. Aí me levaram num circo. Aí chegou lá, apareceu um seresteiro, um cantor, cantava muito bem com violão. E eu fui lá para ver negócio de palhaço, coisa de criança gosta, né? Acabei vendo um seresteiro que me inspirou muito, que me fez adorar a música, que eu já gostava, porque em casa sempre se ouviu música, né? Aí quando eu vi aquilo também me impressionou muito. Eu falei, um dia eu quero ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. Assim. A música, em especial o samba rural, teve sempre presente na sua vida, né? Seu pai era alfaiate. Isso. E ele costumava cantar para você, Ele né? cantava algumas coisas da música rural. O que você lembra, assim, dessa época? Nessa época eu lembro que ele era o seguinte, como ele era alfaiate, então ele ficava constantemente com o rádio ligado, tocando música de Nelson Gonçalves, daquele tempo Vicente Celestino, Orlando Silva, essas coisas todas, né? Aquelas músicas da época. E tinha umas coisinhas que ele, de vez em quando, resmungava lá umas músicas dele. E a gente conseguiu lembrar. Tinha uma que ele falava, em Tietê fizeram cadeia nova, Mariazinha, coitadinha, é criminosa. Umas coisas assim, né? Quer dizer, já era samba rural, né? E aí, inclusive, voltando ao circo, eu fiquei impressionado e falei, pô, um dia eu tenho que ir, sabe se a gente não consegue, né? E me inspirei por aí também. Bom, você falou em uma série de compositores, o Lupicínio Rodrigues que te chamou a atenção quando você era novo e foi ao circo, mas você disse uma vez que sua música favorita é de um outro compositor, Sol Nascente, do grande mestre Cartola, não é mesmo? Lógico, eu queria que você explicasse um pouco essa sua relação com essa música desse grande mestre da nossa música. Acontece que o Cartola era um compositor tão perfeito, vamos dizer assim, que eu não conheço ninguém que não goste da música do Cartola. Então eu não posso ser uma exceção, né? Mas Sol Nascente, tem alguma coisa assim que te toque, que lembre a sua história? Ou então lembre o samba? De Cartola? Isso. Cartola lembra tudo, né? Porque você vê a obra dele... É sinônimo de tudo. Lógico, é sinônimo de tudo. A obra dele lembra tudo que deu uma vida, vamos supor, todas as sequências de uma vida. As músicas dele, só basta acompanhar, né? Outros compositores que você mencionou aí, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, cantores. Jorge Goulart também, grande cantor da época. Então, todos eles, como você falou, chegavam até sua família pelo rádio, Pelo rádio, justamente. Então, o que o rádio, qual a importância que você dá hoje, olhando sua trajetória musical, o que o rádio tem na sua música, na sua obra? O rádio, eu acho que é o meio de comunicação mais perfeito que existe, até hoje funciona. Porque nunca foi superado. Nunca foi superado, nunca será, né? E, inclusive, até mesmo você vê... Até a transmissão de futebol pelo rádio é outra emoção do que na televisão. Porque os locutores procuram criar um ambiente bonito, uma coisa mais, né? Às vezes não é bem aquilo, mas você sente dentro de si. Então o rádio sempre será o maior transmissor de cultura, quer dizer, nunca será superado. E o talento do locutor de rádio, do comunicador é exatamente aí. Conseguir passar pela voz todo um cenário, tudo que está acontecendo, tudo que acontece. Pois ele tem que criar um clima para aquilo tudo, né? Isso é muito bom. Bom, Borba, vamos falar agora para a mudança para São Paulo. Como é que foi a sua saída de Piracicaba e a vinda para São Paulo? Eu fui definindo assim, hoje em dia eu defino assim, por exemplo, meu pai me trouxe viemos para São Paulo morar já em criança. Eu não gosto de falar desse assunto porque é meio complexo, mas eu sentia isso em casa, que meu pai, um negro, alfaiate, numa cidade do interior, racista, vamos dizer assim, que ainda, entende? Eu gosto de ir lá, adoro, assim, mas infelizmente ele não teria nos seus progressos nenhum como alfaiate dentro de uma cidade dessa. Então ele veio para São Paulo para sustentar a vida. E foi esse o motivo da mudança, né? Eu creio que... Eu agora eu deduzo que seja isso. E vocês foram morar ali na região de Pinheiros? Isso, nós fomos morar na região de Pinheiros, até moramos... Eu lembro, uns tempos a gente morava perto da Rebouças ali, depois a gente mudou para a Rua Lisboa, Richalma, aquele pedaço ali, Cônica de Leite,
depois Lisboa. E uma das coisas que você gostava, assim, no seu crescimento aqui em São Paulo, era do futebol de várzea, que não podia faltar, né? Isso... Era de lei. Na verdade, esse futebol de várzea terminava numa roda de choro. E nessa roda de choro, quando você tinha 18 anos, você recebeu um convite que ia aí definir sua carreira na música, né? Para se juntar num grupo, e sua estreia como cantor foi daí. Conta essa história pra gente. Aí foi o seguinte, a gente fazia muita batucada em volta do campo de futebol, às vezes gozada é o seguinte, eu morava na Rua Lisboa, esquina e ali na esquina da Arthur de Azevedo, às vezes à noite, arranjamos um instrumento lá, a gente fazia uma batucadinha ali também. Até a polícia chegar e parar. E mandar parar. Mandar parar. E gozado que a pessoa que incentivava o batuque ali era um rapaz que era filho de italiano. Até ele comprava instrumento, mas o próprio avô mandava parar por você. Chega, tá na hora da gente dormir. Aí, então, depois, quando completei mais ou menos 18 anos, me convidaram para tocar surdo num baile de carnaval, né? Que era do Clube do Sargento, ali na Senador Queiroz. Aí fomos lá, ensaiamos mais ou menos um mês e pouco. E como eu sempre ouvia muito rádio, aprendia muita música e tal, eu cantava junto com o cantor, cantava assim, resmungava, então, umas coisinhas assim, sem compromisso. Tinha um cantor lá que cantava muito bem e tal. Nem lembro o nome dele. Quando chegou no sábado de carnaval, estreia, ele talvez tenha recebido uma paga melhor, qualquer coisa assim, não apareceu. Aí o chefe da banda falou, olha, você vai cantar. Aí não parei mais. E você já tinha um repertório do rádio, né? Tinha, do rádio. Que você já tinha essa formação musical, veio daí, né? Daí a importância do rádio. Isso, e eu vi também ele cantando também, eu vi acompanhado e tal, aquelas coisas todas. Aí eu não parei mais, falei, vamos meter as caras, vamos embora. O caminho é esse mesmo, né? Agora, composição. Por volta dos 30 anos de idade, um amigo te pediu para fazer uma música para a namorada dele. Isso. Você disse numa entrevista que não tem nem gravação, porque não tinha naquela época o gravador. Mas que você lembra que a música chama Beatriz. Beatriz. Conta pra gente como é que foi essa primeira aí, feita como quebra-galho pro amigo, dar um jeito com a namorada. Primeiro que eu não pra ser franco, eu não lembro da música, nem lembro mais. Era um rapaz, muito bom, um rapaz muito educado e tal. A gente trabalhava num banco comercial da cidade de São Paulo e a gente trabalhava na tipografia do banco. E um dia ele pediu para mim, pô, eu tô meio brigado com a namorada e tal, será que você não faz uma música para mim e tal? Eu fiz uma música, mais ou menos, Beatriz, não sei o que ele lembra. Isso, sua jura, não posso acreditar. Eu não lembro, qualquer coisa assim. Ele gostou. Aí também nunca mais lembrei dessa música. Mas aí você já sentiu que dava pra coisa. Mas não continuei. Continuei depois que eu retomei. Essa história a gente retoma daqui a pouco. Nossa prosa tá evoluindo muito bem, a harmonia tá perfeita e o ritmo não atravessa jamais. Mas vamos dar uma pausa, porque o samba pede passagem, como diz Moisés da Rocha. Com você, João Borba, e as participações especialíssimas dos feras, Marcelo Curchal no violão e André Curchal na percussão. Sua presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. O samba é tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Sua presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. O samba é tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Seu ritmo quente e agitar
alegria, calma, é balanço no corpo, sorriso na alma e toca bem fundo lá no coração. A melodia é gorjeio de mil passarinhos, parece a brisa fazendo carinho, a rosa bonita que nasce do chão. Ele inspira o amor, traz a felicidade, é você que tem tanta sensibilidade e vive o samba com muita emoção. Sua presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. O samba é tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Seu ritmo quente e agita, alegria, calma, é balanço no corpo, sorriso na alma e toca bem fundo lá no coração. A melodia é gorjeio de mil passarinhos, parece a brisa fazendo carinho, a rosa bonita que nasce do chão. Ele inspira o amor, traz a felicidade, a você que tem tanta sensibilidade e vive o samba com muita emoção. Emoção do samba, emoção, emoção, emoção do samba, emoção, emoção. O samba contagia, mas precisamos dar uma pequena parada técnica. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Solano Trindade, Gafieiras e a escola de samba Pérola Negra. Não saia daí! Se eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo, a minha vida não ia estar em total desalinho. Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer, e eu jamais iria viver sozinho. Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer, e eu jamais iria viver sozinho. Se eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo, a minha vida não iria estar em total desalinho. Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer, e eu jamais iria viver sozinho. Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer, e eu jamais iria viver sozinho. Aquele seu sorriso abriu em meu peito um mar de esperanças, deu alegria que dá um brinquedo querido a uma criança. Eu queria de novo te ver mais contente, não só de relance, pois eu tenho certeza que então nasceria um lindo romance. Quero te falar do meu sofrer, do meu penar, do meu viver, e como é triste a solidão. No momento eu vou me emocionar, então vou deixar falar o meu pobre coração. Se eu conseguisse que você me ouvisse eu dizer que te amo, a minha vida não iria estar em total desalinho. Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer, e eu jamais iria viver sozinho.
Meu sentimento seria argumento pra lhe convencer a me querer. E eu jamais iria viver sozinho. Aquele seu sorriso abriu em meu peito um mar de esperanças. Deu alegria que dá um brinquedo querido a uma criança. Eu queria de novo te ver mais com tempo e não só de relance, pois eu tenho certeza que então nasceria um lindo romance. Quero te falar do meu sofrer, do meu penar, do meu viver, e como é triste a solidão. No momento eu vou me emocionar, então vou deixar falar o meu pobre coração. Então vou deixar falar o meu pobre coração. Então vou deixar falar o meu pobre coração. Voltamos para mais um Dedo de Prosa com o cantor e compositor João Borba, um dos mestres do samba paulista. Borba, vamos falar agora de uma pessoa fundamental da sua vida, que foi Solano Trindade. Se a gente for pensar hoje em termos de arte, de música, de combate ao racismo, em termos de folclore, da importância do folclore e da música, eu acho que Solano Trindade diz muito sobre isso tudo, né? Ele é fundador do Terreirão Cultural da Zona Oeste, ele também fundou em São Paulo o Teatro Popular Brasileiro, cujo trabalho era marcado pela divulgação do folclore e de combate ao racismo. Eu queria que você falasse um pouco de como você encontrou com Solano e como foi seu trabalho com ele. Solano Trindade a gente conheceu o tempo que a gente frequentava a Rua 7 de Abril e tal, e aí eu, inclusive, conheci vários amigos, né? Dalmo Ferreira também foi um dos percussores também. E aí me apresentaram o Solano Trindade e o Ivan também, que era amigo nosso, tocava violão também. E aí me chamaram, então comecei a frequentar na Vila Sônia, né? Uhum. Ele morava lá e tal, e fazia um movimento cultural muito bom de danças folclóricas, maracatu, candomblé, frevo, essas coisas todas, né? Coco de embuigada, lundu, essas coisas todas, que eram maravilhosas, né? E aquilo me encantou também, né? E a presença do Solano, que ele era muito, como se diz, uma presença bem marcante, né? E ficamos amigos também. Eu sou amigo da família dele, da Raquel, filha dele, enfim. Aí me convidaram para participar também. Naquele tempo tocava um violãozinho, né? Você tocava violão, começando a cantar umas músicas folclóricas e tudo mais. Aí comecei a participar com ele do teatro dele, maravilhoso. Lá eu conheci a minha falecida esposa, né? Que trabalhou aqui também. Uhum. Trabalhou aqui também. E duas pratas na casa. E ela era coreógrafa do teatro. Ela, inclusive, foi mais artista do que eu, porque ela chegou a viajar com a Maria de la Costa para a Europa todinha também, né? Na companhia da Maria de la Costa, Sandro Polônio. Isso, com a peça, Sandro Polônio, com a peça Gimba, o Príncipe dos Valentes. Sim. Entende? E ela foi como coreógrafa muito bem e tal, por sinal. Aí eu conheci e tal, e comecei a participar do Teatro Solano. Então, além da sua carreira musical, também sua vida pessoal deu um upgrade, digamos não assim, né? Usando a linguagem moderna. Uma pessoa maravilhosa que, infelizmente, se foi, né? E que deixou um legado muito importante, né? Principalmente nessas questões de combate ao racismo e valorização do folclore. Isso. Eu acho que Solano Trindade deve ser reverenciado da maneira com que ele merece, né? Não tenha dúvida. Bom, creio que sim. Gafieiras históricas de São Paulo. Vamos mencionar algumas aqui. Paulistano da Glória, Tangará, Sandália de Prata, Som de Cristal e Sabará. Você se apresentou em todas essas, foi? Durante uma época era assim o mercado para o músico, para o sambista. Né? Conta um pouquinho dessa fase. O que você lembra da noite paulista, dessa fase, que tenha te marcado mais? A Gafieira era a escola de samba, a escola de música. Do sambista. Do sambista, de músicas em geral. Né? Por exemplo,
Com essa continuidade de eu cantar o carnaval, comecei cantando o carnaval, o maestro falou para mim assim, o seguinte: bom, agora que passou o carnaval, você prepara um repertório, porque tem umas casas aí para ir trabalhar. Aí comecei a cantar os bailes com ele e tal, algumas coisas que ele chamava formatura, e algumas coisas por aí. Aí comecei a frequentar a gafieira. Comecei a cantar em gafieira, cantava numa, outra, e assim por diante. Então, inclusive no Sabará, era uma gafieira maravilhosa que tinha na Domingos Moraes. Aí o que acontecia? Às vezes de madrugada, terminava a gafieira, músicos todos de São Paulo iam para lá, a maioria iam para lá, para continuar, ficava até meio-dia lá tocando. Nossa Senhora! Virava a noite. Isso. E tinha 2 músicos lá que eram da Record, né? Que era o Tatu e a Dolara, 2 irmãos. Infelizmente também foram. E, inclusive, por lá uma vez, o Rei Conif, primeira vez que veio em São Paulo, olha só, ele trouxe uma pequena banda, né? E os músicos iam pegar aqui. Aí, numa segunda-feira, me lembro bem, me convidaram para ver um ensaio. Eu fui lá ver ensaio e tal. E ele estava nervoso, porque ele não tinha tocado nunca com músicos brasileiros, né? E justamente a maioria dos músicos lá tocavam na noite, gafieira. Aí o que aconteceu? Um tá vendo jornal, outro falando de futebol, outro não sei o quê. Aí ele fez assim, que esse sinal que mandou atacar, os caras entraram juntinho, certinho, bonitinho. Ele ficou bobo assim. Caiu, cara. Mas quem trabalha na noite sabe fazer qualquer coisa, né, Bob? E caiu de boca. É uma escola e tanto. E naquela época devia ser a escola dos músicos, né? É uma noite que não existe mais em São Paulo, infelizmente. Infelizmente não tem mais gafieira. Gafieira é uma coisa... Uma escola de música mesmo, escola de dança. E dança não tinha academia de dança. Eu aprendi ali. Na gafieira. Na gafieira. Bom, Escola de Samba Pérola Negra, formada pela junção de 2 agremiações da região, da Zona Oeste, estreou no Carnaval em 1974. E você compôs para a escola seu primeiro samba enredo, que foi em homenagem a Cândido Portinari, ganhador do Carnaval, logo no início da Pérola, né? Isso. Foram 6 ao todo samba enredos seus para Pérola Negra, especificamente? Quer dizer, com parceiros, eu fiz 6 sambas enredo para a escola de 6 sambas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa formação, afinal você fez parte disso, né? Dessa formação dessa escola de samba que é tão querida em São Paulo. Aliás, eu estava lendo aqui na pesquisa para o programa que Pérola Negra existem algumas divergências sobre o nome. Mas um dos motivos diz que Pérola Negra é uma coisa única, né? A joia única do samba paulista. Conta pra gente essa história. Pérola Negra foi formada por dois blocos, o Bloco da Bruxa e mais esqueci o nome. Mas eu entrei depois da formação dela, entrei em 75, eu fui, e aconteceu de eu entrar na Pérola Negra foi o seguinte: a gente fazia teatro com Solano Trindade, morávamos no bairro do Monte Kemmel, e era um quintal que tinha várias casas assim, né? Aí um dos moradores do quintal era o Aguinaldo de Souza, que infelizmente também nos deixou. Aí ele chegou para mim e falou: pô, estou fazendo um samba Pérola Negra, você não quer me ajudar a terminar? Não sei o quê. Me convidou para terminar, para ajudar a terminar. Aí terminamos o samba e tal. Aí fomos lá para a Pérola Negra, tivemos a sorte de ganhar, né? Ganhamos, tal, que é o Portinari Pintor de um Povo. E foi aí a minha iniciativa de fazer samba enredo. E aí depois veio Zequinha de Abreu e vários outros. Né? Zequinha de Abreu foi o seguinte: eu fiz junto com Pasquale Nigro. Pasquale Nigro é o italiano da Puglia. Ele é dono de uma cantina agora, em frente à Pérola Negra também. A vida dele é Pérola Negra, ele adora a Pérola Negra. É indissociável. Eu gosto da Pérola Negra, eu gosto muito, mas ele gosta muito mais, apesar de ser de italiano e tudo mais. Gosta muito mais. E eu respeito muito ele, por isso é um grande amigo meu, eu adoro Pasquale. E aí fizemos um samba em homenagem a Zequinha de Abreu.
também conseguimos vencer. Já 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. E assim foi indo. E aí estabeleceu a história. Mas, pelo que eu vi, você compôs mais cerca de 75 sambas enredo, dos quais 28 foram para a Avenida. Eu não sei se eu estou errado. É mais ou menos. Então, antes mesmo da Pérola Negra, você já tinha uma história com a Escola de Samba de São Paulo? Depois que a gente começou a fazer samba enredo. Depois, né? Aí começamos a fazer. Então, que havia o seguinte, a gente era muito guloso, então a gente fazia o samba uma escola do grupo 1, grupo 2, grupo 3, começamos a fazer. Perdíamos a maioria, mas... Uma hora emplacava. Bom, Borba, vamos falar agora do seu disco, lançado em 2007, eu vou mostrar aqui. Certo. João Borba canta Jorge Costa. Foi feito em homenagem ao grande compositor alagoano, que é conhecido como poeta do samba, né? Certo. O grande Jorge Costa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, sobre Jorge Costa e a participação também de um outro grande músico, que é o Eduardo Gudim, na realização desse CD. Pois não, o Jorge Costa foi um compositor que por muitos anos em São Paulo ele fez sucesso com várias músicas bonitas, inclusive tem uma música dele que chama-se no violão, esqueci o nome, tá aí. Triste Madrugada. Triste Madrugada. Triste Madrugada. Essa música ele fez em homenagem ao Chico Buarque, que uma vez chegou na Galeria Metrópole e roubaram o violão dele. Nossa. Aí ele começou, triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. E fez esse samba, foi muito bom até, por sinal. Momentos da história que viram música. Perfeitamente. Aí mas ele tem umas músicas que falam de temas sociais muito bons. É um músico um compositor muito bem esclarecido, muito bom. É de Alagoas, alagoano. E a carreira dele foi toda fundada mais em São Paulo mesmo. Né? Ele teve um tempo que ele passou no Rio de Janeiro, no Morro da Mangueira também, né? E lá ele também entrou em contato aí com grandes mestres. Né? Também. Mas foi em São Paulo mesmo que ele se estabeleceu. Foi em São Paulo que ele fez, com Corumba, com Venâncio, aquele pessoal, né? Aí eu frequentava muito o bar do Eduardo Gudim, né? Bar do Alemão. Que até hoje eu canto lá todas as quintas-feiras. E o Gudim falou, você não quer gravar uma música do Jorge Costa? Eu falei, tá na hora, né? Nem precisa pedir duas vezes. Nem precisa pedir. Porque o Gudim é uma pessoa maravilhosa, muito amigo meu. Então ele que me deu a oportunidade de fazer o primeiro CD. Ele e a Lívia Manini também, né? Me ajudaram a fazer CD. Fizemos ao vivo no Sesc Pompeia. Foi gravado ao vivo. Gravado ao vivo no Sesc Pompeia. E agora a música pede uma pausa na prosa. Com você, João Borba, e as participações especialíssimas de Marcelo e André Curchal. Sentimento logo me condena, pois eu não consigo disfarçar. Toda vez que um novo amor me acena, vou de corpo e alma me entregar. No começo tudo maravilha, tudo um mar de rosas e muita alegria, mas logo em seguida vem tormento, trazendo despedida de sofrimento, sentimento logo me condena, pois eu não consigo disfarçar. Toda vez que um novo amor me acena, vou de corpo e alma me entregar. No começo tudo maravilha, tudo um mar de rosas e muita alegria, mas logo em seguida vem tormento, trazendo despedida de sofrimento. Só eu choro
só eu sinto a falta da presença de alguém. Eu queria ter pra sempre alguém que me chamasse de meu bem. Só eu choro, só eu sinto a falta da presença de alguém. Eu queria ter pra sempre alguém que me chamasse de meu bem. Sentimento logo me condena, pois eu não consigo disfarçar. Toda vez que um novo amor me acena, vou de corpo e alma me entregar. No começo tudo maravilha, tudo mar de rosas e muita alegria, mas logo em seguida vem tormento, trazendo despedida e sofrimento. Só eu choro, só eu sinto a falta da presença de alguém. Eu queria ter pra sempre alguém que me chamasse de meu bem. Só eu choro, só eu sinto a falta da presença de alguém. Eu queria ter pra sempre alguém que me chamasse de meu bem. Alguém que me chamasse de meu bem. Alguém que me chamasse de meu bem. E agora vamos dar uma pequena pausa na prosa e na música. Coisa rápida. Daqui a pouco a gente volta com mais João Borba para você. Na pauta, Paris, Madrid e Borba e seus amigos. Quarta-feira acabou a festa, deixando frustrações e alegria. Cansaço natural pra quem brincou o carnaval e a avenida já voltando dia a dia. Quarta-feira acabou a festa, deixando frustrações e alegria. Cansaço natural pra quem brincou o carnaval e a avenida já voltando dia a dia. Por falar na avenida, que desfile sem igual, mostrando que paulista também sabe fazer carnaval. E os enredos das escolas, que beleza, bem explorados com amor e sutileza. Você não sabe o trabalho que dá armar escola para desfilar. Até malandro tem que trabalhar, fazer um samba pro povo cantar. Com empolgação, alegria, harmonia, aventura e a gente humilde deu um banho de cultura. Com empolgação, alegria, harmonia, aventura e a gente humilde deu um banho de cultura. Mas quarta-feira acabou a festa, deixando frustrações e alegria. Cansaço natural pra quem brincou o carnaval e a avenida já voltando dia a dia. Mas quarta-feira acabou a festa, deixando frustrações e alegria.
cansaço natural pra quem brincou carnaval e avenida já voltando dia a dia. Por falar na avenida, que desfile sem igual, mostrando que paulista também sabe fazer carnaval. E os enredos das escolas de beleza, bem explorados com amor e sutileza. Você não sabe o trabalho que dá armar escola para desfilar. Até malandro tem que trabalhar, fazer um samba pro povo cantar com empolgação, alegria, harmonia, aventura e a gente humilde deu um banho de cultura. Com empolgação, alegria, harmonia, aventura e a gente humilde deu um banho de cultura. Voltamos a prosear com João Borba, compositor, sambista e um dos bambas do carnaval paulistano, que, aliás, é o nosso tema agora, João. Vamos falar da sua experiência como comentarista do Carnaval de São Paulo em 2004 pela TV Cultura, que, aliás, foi um ano que você teve que se afastar das competições de samba enredo para poder exercer a função. Me diz aí, como é que é estar do outro lado, hein? Do lado dos comentaristas e não dos que estão lá sendo avaliados? Uma experiência muito boa e fui convidado para fazer esse comentário sobre o carnaval do grupo de acesso, né? E aí eu levei Luizinho Sete Cordas e o Daí Menezes, e então nos intervalos a gente cantava música, que inclusive fizemos uma homenagem a Geraldo Filme, que foi um grande nome, grande compositor de São Paulo, e a gente cantava muito, principalmente músicas deles, né? E foi uma experiência muito boa pela TV Cultura, né? Passamos a noite todinha, então para mim foi maravilhoso, porque ficar quase 8 horas no ar, na televisão, isso é um privilégio, né? E não é fácil. Não é fácil. Mas está assim do outro lado. Você vivia já no samba, né? Você já tinha um conhecimento de tudo aquilo. Como é que é ver o trabalho daquelas pessoas que você já acompanha ao longo da carreira, ali na avenida do outro lado, como espectador, assim, com a responsabilidade também de passar aquilo para o telespectador? É verdade. Porque para mim foi meio difícil, vou dizer por quê. Porque eu adoro um desfile de escola de samba. E a gente ainda bem que foi só para comentar, não foi para julgar. Porque jamais, eu acho que eu não tenho direito de julgar ninguém, nem julgar somente colega da escola. Então foi uma noite maravilhosa, que eu assisti num camarote bonito, entendeu? Conversando com o povo, cantando e vendo meus amigos desfilarem lá, que é coisa maravilhosa. Para mim foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Bom, vamos mostrar agora. Você lançou recentemente seu primeiro CD totalmente autoral, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse disco com a participação aí de bambas. Você mencionou Luizinho Sete Cordas, que está nos arranjos, né? Tem também Dona Iná, Zé Garcês, Oswaldinho da Cuíca. Você disse que são mais de 40 parceiros musicais aí na realização desse trabalho, né? Conta pra gente como é que foi. Esse CD começou, por incrível que pareça, começou a nascer em Madrid. Em Madrid? Que foi na temporada 2008, 2007, você foi para Paris, Madrid, 2009, né? Por aí, Então teve um conjunto de choro que foi para lá com o Luizinho, Zé Garcês e vários outros músicos, e me convidaram para cantar samba lá. Eu fui para lá e estava cantando samba, e cantei algumas coisas minhas lá, então o Zé Garcês falou, vamos fazer um CD com as suas músicas, né? E o Zé Garcês começou a incentivar. Aí a gente mandou 3 faixas para o PROAC e fomos premiados. Com certeza. Se não fosse, ia ser um escândalo. Fomos premiados. Então eles deram uma verba lá que ajudou e completamos o resto para fazer esse CD. Por isso que chama Eu Comigo e Meus Amigos, porque tem muitos amigos aí que participaram. Então... E tem um gostinho especial, né? Você está fazendo o trabalho com quem você conhece, com quem você gosta, conheceu chapa, né? Outra história. Perfeitamente, porque eu digo sempre que eu sou um cara milionário, porque é por causa da amizade. Então, quem tem amigos é rico. E eu sou. Graças a Deus, tenho muitos amigos. Eu acho que eu não tenho inimigos. Eu sempre falo uma coisa.
eu posso, desculpe a expressão, ficar de costa num boteco, de costa para a rua, eu não vou tomar uma bala, como se fosse uma bala perdida, porque de inimigo eu tenho certeza que eu não tomo. Não, né? Não. Essa é a riqueza da Graças vida, a né? Deus. Os amigos são a riqueza. Fora que, musicalmente, você se entende com o olhar, né? São pessoas que você já convive, já é parceiro há algum tempo. É verdade. Então, uma coisa, não mudando de assunto, mas acho que o comportamento da gente é muito importante. Uma coisa que aconteceu comigo, primeira vez que eu fui em Paris, em 2008, uma coisa interessante. Foi dia 21 de junho, que é dia da música. Nós estávamos cantando num bar, um grande bar, estava lotado e tal. Aí entrou um francês grandão, com um chapéu de palha, e falou: eu conheço você do Odo Borogodó. E logo em Paris. Em Paris. Ele morava por ali, e ele passou, ouviu minha voz na rua. Ele voltou, entrou no bar. E te achou. Me achou. E esse cidadão é um grande amigo meu hoje, Maurice Duzier. Ele é um dos diretores, um grande artista de teatro, do Teatro de Soleil, que é conhecido na Europa todinha, no mundo inteiro e tal. E tem tanta amizade. E cada vez que eu vou para lá, ele faz, justamente na época de junho, ele faz questão de fazer uma festa junina e me convidar. Ele mora em Cartucherie, um teatro em Cartucherie, uma cidadezinha quase dentro, parece tipo Osasco, um pouquinho retirado. Um lugar lindo para Juchu. E quando ele vem ao Brasil também ele vai na minha casa, a gente se encontra e tal. Quem sabe não vem por aí um espetáculo do circo com músicas do Bob? Já fizeram do Michael Jackson, por que não vão fazer do Bob? Né, Bob? Se vier vai ser uma honra. Com certeza. Vou falar um pouquinho dessas suas viagens. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como que é a recepção, como que foi a recepção dos franceses, dos espanhóis ao samba brasileiro, ao samba paulista, à sua música. Eu achei uma coisa muito boa, muito boa. Normalmente mesmo. dizem que o público europeu é mais frio. Você sentiu isso? Não, acontece o seguinte, que eu nunca caí na asneira de no inverno, né? Porque no inverno todo mundo fica nervoso lá. Porque eu acho que até dou razão em certas coisas para ele. A pessoa fica 6 meses, levando de manhã gelo, frio. É terrível, né? Eu acho que não dá, né? Então, nem para eles que estão acostumados. Tanto é que lá um solzinho que apareça, já estão fazendo piquenique na beira do Sena, entendeu? E é uma coisa maravilhosa, né? Então, a receptividade é outra, no verão é outra, totalmente diferente. Fora que eles têm uma ligação com... Eles gostam muito de música brasileira, né? Principalmente na Europa, tem um mercado, eles têm um fascínio. Samba, bossa nova, algumas coisas até do Clube da Esquina, que eu andei sabendo lá de Minas Gerais, faz muito sucesso na Europa. Você sentiu essa identificação com o samba? Eu senti isso. Inclusive, tenho um amigo francês que dá aula de cavaquinho lá, canto de música brasileira, que aprendeu com um amigo nosso, o Fernando que montou a roda do cavaco lá, que está lá há muitos anos, e tem o Fernando de Popper. Ele é um grande embaixador da nossa música lá. Ele ensina até crianças francesas a cantar música brasileira. Nossa. Pra ter uma ideia. Já está fazendo a formação de plateia. Já está fazendo, Bom, Bob, eu queria falar agora de um outro disco, Memória do Samba Paulista. Esse foi um disco que você gravou, se eu não me engano, em 2005, né? Exatamente. E só está sendo lançado agora, 9 anos depois. Por que isso? É que esse disco foi uma ONG, do pessoal do Colombolo, da Lígia e do Renato Dias. Então eles se propuseram a fazer 12 discos dos Bambas de São Paulo. E tive a honra de ser convidado também para esse trabalho. Agora, para fazer 12 discos com documentação e toda essa ferafernada toda, dá trabalho. Então, dá trabalho, você atrasa uma coisa, atrasa outra. Então, quer dizer, infelizmente saiu. Né? Saiu. Inclusive, junto com o meu disco, saiu o disco da Denise também. Mas, infelizmente, ela não teve o prazer de ver o disco dela ser lançado, porque ela, infelizmente, faleceu. Mas saiu, pelo menos o disco saiu e tal, e digo de coração, eu acho que esse disco saiu muito melhor do que eu esperava.
É mesmo? Sinceramente. Olhando hoje, depois você gravou há muito tempo atrás, mas olhando hoje ele pronto, você fica realmente satisfeito? Super satisfeito e muito grato a esse pessoal ali, ao Renato Dias, enfim, ao Colombolo. Sinceramente, fico muito grato a esse pessoal. Bom, Borba, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre planos futuros. Atualmente você continua no Bar do Alemão, ó do Borogodó. Diz aí, fala a programação pra gente. Eu trabalho, eu estou há 12 anos, há 11 anos no Bar Samba. Atualmente eu faço de um sábado sim, um sábado não. Sim. À noite. Estou há 13 anos no ó do Borogodó, todos os domingos à noite. E no Bar do Alemão estou há 3 anos. Toda quinta-feira. É. E shows, assim, também para promover o dia. Você pretende montar algum espetáculo em cima do CD do Memória do Samba Paulistano? Eu pretendia fazer um show com os 3 CDs. Ótimo. Entendeu? Eu pretendia fazer uma com os 3 CDs. Né? Seria muito interessante se eu conseguisse. Quer dizer, logicamente eu não iria cantar todos eles a noite inteira. Selecionar alguns. Selecionando alguma música de cada CD e cantaria. Bom, vamos fazer isso. Então. Souber de alguém que queira me empresariar, eu aceito. Atenção interessado. Nesse sentido, eu aceito. Bom, Borba, muito obrigado. Nossa prosa está chegando ao fim, mas semana que vem a gente volta. Quero agradecer demais ao João Borba e aos músicos, o Marcelo e o André. E na semana que vem tem mais um Dedo de Prosa, arte e cultura na tela da TV Alesp. Até lá! Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Porque ladrão quer um rádio que mistura a estação, um surdo furado sem tarraxa, um fogareiro de carvão, uma cuica que não ronca, um violão sem bordão, uma galinha que canta grosso e uma cama sem colchão. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Um papagaio depenado que fala da vida alheia está sujeito a falar demais e levá-lo pra cadeia. Um cachorro vira-lata que não pode nem latir, que quando late encosta na parede com receio de cair. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Porque ladrão tem um rádio que mistura a estação, um surdo furado sem tarraxa, um fogareiro de carvão, uma cuica que não ronca, um violão sem bordão, uma galinha que canta grosso e uma cama sem colchão. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Um papagaio depenado que fala da vida alheia está sujeito a falar demais e levá-lo pra cadeia. Um cachorro vira-lata que não pode nem latir, que quando late encosta na parede com receio de cair. Ladrão que entra na casa de pobres só leva susto, porque o pobre não tem nada,
nada, Zé, que ladrão possa levar. Ladrão que entra na casa do pobre, Zé, só leva susto porque o pobre não tem nada, Zé, que ladrão possa levar. Pararara pam pam pam, pararara pam pam pam, pararara pam pam pam, pararara